encontramos a contribuição da mediunidade na ciência como uma proposta também de elucidação e de explicação da própria mediunidade para que ela obtivesse credencial em todas as esferas do conhecimento humano. E nessa fase final, a gente está colocando aí uma proposta na nossa programação de a mediunidade na era da transição planetária. Nós estamos sabendo que estamos vivendo uma era da transição planetária em que o planeta vai sair, ou está saindo, ou sairá de mundo de expiação e de provas para mundo de regeneração. Eu transmiti para vocês o que eu aprendi com Dona Amélia Rodrigues, um espírito lindo que comenta o Evangelho com uma beleza poética excepcional. Ela dizendo que naquele tempo de Jesus vinha coordenar ele em pessoa o momento em que a Terra passaria de mundo de primitivo para mundo de regeneração e de provas. Agora, 2000 anos depois, não é coisa exata, ele entra no mundo de regeneração. E nessa era do mundo de regeneração, nós estamos percebendo uma grande realidade. Jesus diretamente veio como o Espírito Verdade. Há polêmica no movimento espírita, mas a gente não gosta de polêmica. Foi Jesus mesmo que escreveu, ou ele irradiou o seu pensamento para alguma entidade angélica colocar no papel aquelas comunicações do Espírito de Verdade. Pouco importa. Ali era o pensamento de Jesus. Mas a gente está percebendo uma realidade nova. Ele elegeu para essa continuidade de esforço trazer para a Terra não reencarnado a personalidade dúlcida de Francisco de Assis. E a gente pode até dizer aqui, porque Divaldo já falou publicamente nas palestras, outros espíritas renovados, que Francisco de Assis é a reencarnação de João. João Evangelista. Está dito e configurado que ele mandaria todos os seus apóstolos, a sua equipe de trabalho, reencarnar-se ao longo do tempo para construir a realidade da vida imortal. Judas volta ao colégio apostólico, depois de se redimir numa reencarnação missionária como Joana d'Arc. O colégio apostólico está reconstruído. E Francisco, que é o discípulo amado, volta para conduzir esse processo atual. Por quê? O êmulo de Jesus. Nenhum daqueles que se reencarnaram na Terra se assemelhou tanto a Jesus como Francisco de Assis. E ele vem coordenar esse trabalho de reconstituição da morada planetária devastada por tantas hecatombes morais, físicas, agressões à natureza. Ele que foi o primeiro a construir a noção de ecologia na Terra, conversando com os animais, dulcificando o lobo de Gúbio, enquanto pregava, as andorinhas volteando em torno dele. Então, é Francisco o êmulo de Jesus, é João, o amado que está de volta. Ainda preparando esse seminário, eu li uma coisa muito bela de Amélia Rodrigues, que eu nunca me dei conta
que eu tive que parar para chorar um pouco. Na ceia, João está ao lado de Jesus, como sempre esteve. Os evangelistas dizem que ele era o Espírito a quem Jesus amava. E Amélia Rodrigues vai dizer que aquilo não era uma atitude de preferencialismo naquele momento. João estava muito de alma compungida, de alma sensibilizada, compassivo ao extremo pelos sofrimentos que Jesus iria experimentar. E ele coloca a sua cabeça no peito de Jesus, do lado do coração, como a aquecer a alma do Mestre naquele momento de grande impacto na missão do próprio Jesus Cristo. Então, foi uma revelação para mim surpreendente, que eu fiquei profundamente compungido. 2 obras Divaldo recebe praticamente sob a inspiração de Francisco. Transição Planetária, onde vai se confirmar o que Kardec diz sobre a transição. Os espíritos de Alcione, que estão retornando, se inscreveram para acelerar o processo na Terra. Então, nós trouxemos essas reflexões finais. Como será a mediunidade na era da transição planetária? Bom, será uma mediunidade mais segura, porque os médiuns todos terão adquirido experiência nessas longas encarnações que tiveram como médios. Muitos companheiros da mediunidade têm essa inexperiência porque são médios pela primeira vez, mas no futuro serão médios mais seguros. Outra coisa que diz Filomeno Miranda, quase a grande maioria da humanidade serão médios ostensivos. A realidade do mundo espiritual não será tão difusa como nós estamos percebendo hoje. Praticamente nós somos bloqueados para ver o mundo espiritual. Nós teremos mais facilidade, viveremos quase que numa situação de dupla vista para perceber as realidades do mundo espiritual. E não haverá mais contestações materialistas, exatamente porque não existe matéria e a mediunidade será percebida por quase todos nós. E nós tomamos algumas frases de Francisco nessas 2 obras fantásticas, Transição Planetária e O Amanhecer de uma Nova Era. Então, no Amanhecer de uma Nova Era, ele está doutrinando o judeu Eliaquim, que está obstaculizando toda a tarefa de esclarecimento da humanidade, combatendo os cristãos novos, que somos nós, os espíritas, torpedeando os centros espíritas para que eles não executem bem o seu papel. E a agressão desencadeia-se para uma entidade espírita séria que está a passo de sucumbir. Quando o mundo espiritual arma uma estratégia para atrair o judeu Eliaquim, mas não para demonstrar a força do cristianismo e do bem, mas para sensibilizar o seu coração, porque a proposta de Jesus é para a inclusão de todos. E quando ele entra na casa espírita e chama para o repto, para o debate, para o confronto, os trabalhadores daquela casa espírita, de repente ele sente que caiu numa cilada, que não era uma cilada, era uma atitude de amor. E ele penetra no santuário mediúnico daquela casa, é atraído para um médium de
capacidade mediúnica notável, e começa o debate, começa o diálogo, começa a doutrinação, não é debate, exclua, deletem essa palavra, começa a doutrinação, e é Francisco que está doutrinando aquele ser espiritual para levá-lo ao esclarecimento. E aí nós tiramos essa frase para motivar em 10 minutos de palestra minha, 10 minutos de Nilo, 10 minutos de Ferraz, esse fecho do nosso trabalho. E Francisco de Assis diz: alargai vosso olhar sobre a terra em transição dolorosa, podem acompanhar na tela, de modo a diminuir as dores que se generalizam e a todos alcançam, convidando aqueles que choram à reflexão em torno do excelso bem, neles inspirando o anelo pela paz e pela ventura que logo mais tomarão conta do planeta. É essa realidade venturosa que nos espera a todos nós. O nosso abraço de amizade e a minha despedida, e que Deus nos abençoe a todos nós. E para concluir, o nobre Francisco não conseguiu colocar no coração daquele espírito o momento para que ele se renovasse. E é nesse momento, quando ele reclama que ele queria sair, e que Francisco ordena que deixe que ele vá, porque ele estava reclamando, que estava ali constrangido, um foco de luz aparece e materializa-se a mãe dele. E aí o amor de mãe supera as palavras amorosas de Francisco de Assis. Ele aí cai em deblaque. Mas é através, quando ele começa a orar, que ele vem agradecer amparai os convidados de outra dimensão, agradecendo a Jesus. Amparai os convidados de outra dimensão, que ora se corporificam para o trabalho da experiência iluminadora do mundo, de modo que consigam esculpir nas paisagens ainda sombrias do orbe as indefiníveis claridades da esperança e da fraternidade plena. Então, meus irmãos, está Jesus agradecendo os espíritos que já estão reencarnando aqui na Terra e que vêm de outros mundos mais adiantados, onde lá não tem mais dores, com mais experiência de vivência, para colocar aqui no nosso planeta um mundo de regeneração e de amor, e que possamos todos nós, que hoje participamos da doutrina espírita, com essa compreensão que ela está nos colocando diante do nosso psiquismo, que nós seremos os felizes reencarnantes amanhã, quando aqui chegarmos futuramente num planeta já regenerado. A minha participação e o agradecimento a todos vocês. Ainda demonstrando a mediunidade na transição planetária, nós focalizamos nesse momento
o capítulo 13 dessa obra Transição Planetária, onde podemos verificar algumas revelações aí feitas pela mediunidade dignificada, sobretudo nessa questão ainda tão deficiente em que vivemos na Terra, da ausência da solidariedade, da amizade, da fraternidade. O autor espiritual, fazendo referência a que na equipe que foi constituída para o socorro naquele fenômeno de tragédia através do tsunami, houve a presença de espírito de várias crenças religiosas, de que ele próprio e Ivon Costa, ambos espiritistas na sua existência corporal, foram substituídos por necessidade de retornarem aos seus locais aonde viviam no mundo espiritual por entidades da Indonésia. E mais, uma conferência feita por um especialista em reprodução humana, Artêmio Guimarães, que estava trabalhando no sentido de preparar a reencarnação desses espíritos de Alcione que viriam viver na Terra para estugar o passo da evolução do nosso planeta. E é nesse momento que surge, nesse capítulo, as figuras do Santo do Amor, que é Francisco de Assis, acompanhado da irmã Clara, que descendo gradativamente os degraus naquele momento, ocupa um lugar de evidência naquela assembleia para dirigir-se ao Mestre Sublime Jesus, numa prece que vamos ler com muita emoção superior, muito devagar, para que ela possa penetrar na intimidade do sentimento de cada um de nós que aqui nos encontremos nesse momento. Quando ele diz assim: fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras de nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulharmos na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz,
de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apresentando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo o amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os transfugas do dever. Essas últimas palavras complementam o autor espiritual. Ele a fez tomado de uma emoção de muita profundidade. Reflitamos, pois, nessa prece que Francisco de Assis, um dos nossos guias espirituais e da própria humanidade, para que tenhamos sempre o ensejo de, elevando o nosso pensamento nas nossas orações, consigamos sintonizar com as suas vibrações nos momentos difíceis do nosso existir na presente reencarnação. Muito obrigado a todos e um até breve, quando possivelmente tornaremos a nos encontrar, porque estamos ligados por laços muito profundos. A partir desse momento, relembramos, todos os que aqui estamos, fazemos parte da família de Francisco, tendo como irmão o nosso querido Filomeno de Miranda. Muito obrigado. Nós queremos agradecer as palavras